E eu confesso para você, não sei se é o teu caso também, mas toda virada de ano eu confesso que eu fico um pouquinho mais introspectivo, refletindo um pouco no sentido de gratidão com relação àquilo que Deus fez no último ano, mas já projetando, imaginando aquilo que Deus ainda vai fazer nesse ano que está começando. Afinal de contas, é essa fonte inesgotável, como nós estávamos aí adorando e orando juntos também sobre isso. E sabe, é muito interessante porque tem muita gente, não só eu, que nessa virada de ano começa a colocar alguns alvos, de fé, algumas metas, para colocar alguns sonhos para tirar do papel. Finalmente aquela dieta vai dar certo. Finalmente você vai parar de ser patrocinador da expansão da Smart Fit e vai começar a frequentar a academia. E a gente vai colocando vários planos, projetos, São os estudos, o trabalho e tanta coisa por aí afora. Mas será que em meio a colocar todos os planos daquilo que você gostaria muito de realizar e todos os sonhos daquilo que você gostaria para esse ano, você parou para perguntar para Deus quais são os planos dele ou quais são os sonhos de Deus para a tua vida nesse ano que está começando? Sabe, hoje eu quero estudar a palavra de Deus com você sobre esse tema, sonhos e visões. A palavra de Deus, ela é repleta de revelações do alto de Deus se revelando com o seu povo. Quando nós falamos sobre sonhos, por exemplo, na Bíblia existem mais de 30 relatos de homens que tiveram sonhos, revelações do alto, com direções daquilo que Deus queria fazer através daquela personalidade, daquela pessoa, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Quando falamos de visões, na verdade, isso acontece muito mais. São mais de 100 relatos que a Bíblia nos apresenta de homens e mulheres que tiveram visões de Deus com relação àquilo que Deus quer direcionar. Mas hoje eu não quero falar com você simplesmente sobre os sonhos, no sentido de quando nós estamos dormindo e tendo aquele sonho, aquele negócio meio diferente. Mas quero falar com você, além disso, um passo a mais, e falar também sobre sonhos com relação também a desejos que Deus imputa ou Deus coloca nos nossos corações e nos impulsiona para vivermos coisas novas na sua presença. Mas sabe, é muito interessante e graças a Deus, na verdade, que nem todo sonho é Deus falando. Fala a verdade, tem uns pesadelos aí, tem uns sonhos de vez em quando meio malucos que a gente tem, Cientificamente falando, a gente já sabe que todo mundo sonha toda noite. Pelo menos quando você entra naquele sono 3, no REM mais profundo, e você vive, na verdade, um processo de uma catálise, onde as memórias vão sendo um pouquinho processadas, então você às vezes revive alguma coisa do dia, ou coisas até mais antigas também podem vir em algum sonho. A gente não lembra de todos eles. Eu não sei se com você também é algo parecido. Opa, tudo bem com o pastor, gente, com as coisas aqui. Vamos lá. Mas eu normalmente sonho com alguma coisa tipo de super-herói. Que eu sou o super-herói, que vence todo mundo, que salva lá todo mundo, tal. Talvez tenha gente por aí. Não é nada que tenha representação realmente, não é Deus falando, mas é legal pelo menos, gente? Melhor que ter alguns sonhos por aí, que às vezes complica a gente acorda de madrugada meio preocupado e até assustado com algumas coisas por aí afora. Mas eu queria olhar com você hoje para a palavra de Deus e entender como que Deus se revela, como que Deus fala conosco através de sonhos, visões e desejos que Ele coloca também no nosso coração. Mas eu confesso para você que enquanto eu estava estudando sobre esse tema, o que Deus mais ministrou no meu coração, do ano passado, parece longe, até agora, preparando e estudando alguns textos e a palavra de Deus, era que Deus quer, nessa noite, ou através dessa mensagem, restaurar os sonhos, desejos e visões que Ele já revelou no passado e que em muitos casos foram enterrados, em muitos casos talvez foram simplesmente guardados em algum lugar. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu tinha vários planos, vários sonhos, vários desejos, e eu colocava diante do Senhor muitos deles, como formar uma família, como terminar os estudos e tantas outras coisas que eu colocava diante do Senhor. Mas sabe, é muito interessante porque muitos desses sonhos, por muitos anos na minha vida, eu simplesmente guardava dentro de uma gaveta. E eu guardava as coisas lá. E o que Deus me falou hoje é que Deus vai tirar da gaveta, Deus vai tirar do bloco de notas, Deus vai tirar de tantos lugares sonhos, desejos e visões que Ele já revelou, que Ele quer trazer à tona para que possa abençoar cada vez mais pessoas e não apenas a tua vida. Onde estão, talvez, os livros?
Onde estão talvez as músicas e canções, revelações que Deus trouxe o secreto? Onde estão as empresas que nunca saíram do papel ou do plano dos sonhos? Onde estão os chamados e ministérios que talvez Deus tenha revelado no passado e que ainda não vieram à tona? É sobre isso que eu quero ministrar hoje com você. E a palavra que Deus mais falou no meu coração é: eu vou restaurar os sonhos daquilo que está guardado há muito tempo em nome de Jesus. Amém? Eu acho tão interessante na palavra de Deus, e eu quero estudar hoje com você, na palavra de Deus, a vida de um sonhador. Pelo menos é como seus próprios irmãos diziam que ele realmente era. A vida de José. Você que está com a Bíblia aí, pode abrir ela já em Gênesis capítulo 37, mas eu quero ler um outro texto antes com você, aqui também. Atos capítulo 2, versículo 17, não precisa abrir. É um dos textos chaves que vai falar também sobre os sonhos na palavra de Deus, ali também nessa vivência ainda do Pentecostes. E vai dizer assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Essa é uma profecia, na verdade, do livro de Joel, no capítulo 2, falando sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E é interessante porque, quando Deus fala sobre isso, por que sonhos, por que visões, por que desejos colocados sobre as nossas vidas, aquilo que Ele quer realizar através de nós e usar a nossa vida dessa maneira maravilhosa? Na verdade, Deus faz tudo isso porque Ele quer se revelar aos seus filhos. Ele não é simplesmente uma força motriz que criou o mundo e abandonou os seus bel prazeres. Ele é um Deus vivo, real, que quer um relacionamento com a sua criação. E hoje eu quero mostrar para você na palavra que Deus sim continua se revelando, falando através de sonhos, através de visões, através de desejos colocados no nosso coração, através de tantas outras maneiras, mas Deus quer se revelar a você hoje de maneira profunda para que o teu ano seja um ano diferente e vai ser resgatados os sonhos que foram colocados aí talvez muito longe no passado. Gênesis 37, a partir do versículo 5, acompanha comigo aí a leitura. Você que está com a Bíblia aberta já, estou lendo aqui na versão NVT. Diz assim a palavra: certa noite José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam, este sonho que eu tive, disse ele, estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira que os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, a sua mãe, os seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai se perguntou: qual será o significado desse sonho? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos liberdade hoje nesse lugar, para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que o Senhor se revele de maneira profunda a cada um de nós, Pai. Muitas vezes temos questionado algumas direções, ou se o Senhor é aquele que está se revelando e falando. Eu quero pedir, Deus, de uma maneira singular, que o Senhor venha se revelar de maneira hoje para cada um de nós. Aqueles que estão duvidando de que o Senhor pode sim falar, que o Senhor se revele de maneira clara, audível nesse lugar. E que hoje possamos sair daqui cheios e repletos da Tua presença, com os nossos sonhos restaurados, tirados do papel. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina sobre sonhos, visões, como revelações de Deus para nós. E hoje eu quero aprender, através da palavra, como nós podemos discernir os sonhos e visões que Deus coloca nos nossos corações. A primeira maneira de discernir os sonhos, os desejos, ou essas visões, se são realmente do Senhor, se são realmente coisas de Deus para a nossa vida, é que sonhos e visões espirituais são do tamanho e da proporção de Deus. É tão interessante porque nos versículos que nós acabamos de ler, a gente vai ver o relato dessa história de José,
que ele tem sonhos de Deus para a sua vida, e talvez até pela idade ainda, talvez por ser alguém um pouco imaturo, ele revela os seus próprios sonhos ali para os seus irmãos. Agora, fala bem a verdade, você tem irmão mais novo do que você? Você gostaria que teu irmão dissesse para você que ele vai mandar em você? Não, né, gente? Inverte a ordem das coisas. Imagina agora alguém que tem 12 irmãos. E o penúltimo da fila toda, que era José, o caçula que é Benjamim, vai lá e vai dizer que ele, na verdade, vai mandar em todo mundo. E para piorar, vem o segundo sonho, onde ele vai dizer que, além disso, o sol e a lua, ou o pai e a mãe, e as estrelas que eram os irmãos, também iriam se curvar diante dele. Gente, que negócio complicado para qualquer família que tem mais do que um filho, ou para qualquer família com relação ao pai e à mãe, ainda mais no contexto cultural daquela época. E é tão complicado, mas ainda assim, no versículo que nós lemos, versículo 10 e 11, vai dizer que, ainda assim, Jacó se questionou e ficava tentando pensar qual seria o sentido daquele sonho. Porque, na verdade, essa grande revelação de Deus, ela era gigantesca, ela era completamente fora dos padrões culturais daquela própria época. Ela era algo inimaginável, impensável e muito difícil de realmente acontecer. E sabe, as revelações de Deus, os sonhos que Ele coloca sobre nós, sobre os nossos corações, eles são sempre do tamanho de Deus e não do nosso tamanho. Porque aquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da tua vida, você não tem capacidade para fazer sozinho. Porque se você pudesse fazer sozinho, não precisava de Deus. Porque na verdade, o que Deus quer realizar é para que quando as pessoas olharem para você, aquilo que Deus fez através de você, elas vão dizer, olha, isso é grandioso demais para que você, que eu te conheço, pudesse realizar sozinho. Porque o que ele quer gerar é dependência. E é interessante porque uma maneira de discernir sonhos, vontades ou desejos espirituais é entender que aquilo é muito maior do que a gente mesmo. E muitas vezes até contra a nossa própria vontade. Porque, fala bem a verdade, tem coisas que Deus pede para a gente fazer que são complicadas, não é mesmo? Tem uns negócios difíceis. Deus, mas por que eu tenho que perdoar? Foi Ele que me causou algum mal. Isso é grandioso demais para caber na cabeça de um ser humano. Não de um crente que é espiritual. E sabe, é interessante porque a palavra de Deus, ela vai trazendo essa mesma ilustração. Mas olha só que interessante, porque a revelação de Deus para José, ela é tão grande, que José, no Antigo Testamento, se torna uma ilustração de Cristo. Semelhante porque era amado pelo seu pai, foi vendido realmente pelos seus irmãos, ele foi completamente injustiçado, acusado injustamente, elevado ao lugar de sofrimento para um lugar de poder e salvou o seu povo da própria morte. Agora, é claro que não era o próprio Jesus, porque ele não tem nem só a questão da divindade ou mesmo a ressurreição, mas ele é alguém que através da sua vida foi semelhante ou uma ilustração do próprio Cristo, mas de algo tão grande que Deus queria fazer e realizar através da sua vida. E sabe, eu fico imaginando muitas vezes alguns dos personagens bíblicos, como por exemplo, quando foi com Moisés, e ele teve um encontro com o Senhor lá no monte, e chega lá, e aí está aquela sarça pegando fogo e não se consumindo, tira as sandálias dos pés, e na medida que ele começa a conversar com o Senhor começa a revelar aquilo que ele queria fazer através de Moisés, mas ele não quer, ele duvida e apresenta 5 desculpas para não fazer aquilo que Deus queria fazer através dele, porque ele achava aquilo grandioso demais. Ele vai falar algumas desculpas que muitas vezes nós também falamos. Deus, chama outro. Tem certeza que sou eu? Olha as minhas debilidades, olha as minhas dificuldades, olha as minhas situações. E sabe, muitas vezes é o que acontece conosco. Aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida é tão grande, que a gente tem medo. Nós vivemos um processo de crise de fé, mas se nós não vencemos essa crise na dependência de Deus, a gente perde de viver aquilo que Deus quer realizar através de nós. A obra dele vai continuar, ele vai continuar realizando o que ele precisa. Agora, quem perde é a gente. De crescer, de ver coisas tremendas do poder de Deus acontecendo. Mas as revelações de Deus muitas vezes são complicadas e tão grandiosas que a gente prefere simplesmente deixar de lado. Porque é impossível, ou é muito difícil, ou Deus, talvez não seja eu a pessoa que vai ter que fazer isso. Eu confesso para você que alguns anos atrás eu coloquei um sonho no papel que era de escrever livros.
Eu nunca fui muito bom com palavras ou coisas assim. Eu nunca imaginei que um dia pudesse fazer coisas desse tipo. E Deus foi impulsionando, colocando um desejo, abrindo portas. Levaram anos para isso acontecer. Mas hoje são alguns livros que estão sendo publicados. E Deus está impulsionando para mais livros ainda. Mas o mais surpreendente para mim foi o livro infantil que eu lancei nesse último ano, em setembro, que eu nunca imaginava escrever para criança, gente. Não é meu perfil? E aí quando você obedece, tira o projeto da gaveta. Eu lembro que quando eu fui conversar com o editor, eu mandei para ele assim, eu mandei já dando desculpa. Olha, não tem problema se vocês não gostarem. Eu acho que não ficou tão bom assim. E, gente, eles gostaram tanto do projeto que resolveram publicar, lançar. Fizeram uma tiragem de 10 mil cópias e hoje está em 28 países, em português, inglês e espanhol. Olha o que Deus faz. Tem muito projeto guardado na gaveta que está na hora de ser lançado naquilo que Deus quer fazer. Para de dar desculpa, meu irmão. Qual que é o medo que está te aprisionando para colocar de verdade, tirar da gaveta esse projeto, tirar da gaveta esse sonho que Deus colocou há muitos anos atrás? O que está te impedindo de fazer isso? Eu não sei se você já viu a história, ou melhor, você sabe qual foi o livro mais vendido brasileiro, não evangélico, né? Só evangélico, brasileiro, o livro mais vendido em 2023 no Brasil? Sabe? Café com Deus Pai. Agora, a história do pastor que escreveu esse livro é muito interessante porque ele fala que ele é um órfão de pai vivo. Ele não tem um pai dele presente com ele. E por muitos anos, em meio ao tempo de devocional que ele tinha com Deus secreto, ele ia estudando a palavra e Deus ia curando as feridas dele. Deus ia resolvendo questões de paternidade dele. Ele ia anotando, escrevendo e colocando tudo isso, até que em um certo momento, aquele sonho de um dia talvez ter um livro se concretiza e ele pega tudo aquilo que Deus já havia revelado, curado, falado e feito através dele e transforma num devocional. Que nesse próximo ano, que vai estar até na Bienal do Livro em São Paulo, gente. Olha o que Deus faz quando você para de guardar um projeto, daquilo que você nem imagina que um dia pode alguém gostar ou Deus pode usar, porque quando Deus revela, os sonhos e os projetos dele são sempre muito maiores do que os nossos próprios. Agora, é interessante porque uma das frases legais do autor, por exemplo, que ele mesmo diz de Café com Deus Pai é: o secreto com Deus nos faz viver o que fora dele jamais poderíamos viver. O secreto com Deus nos faz viver o que fora dele jamais poderíamos viver. Os projetos de Deus só acontecem quando Deus está presente. Eu acho muito interessante a história de um avivalista chamado William Booth, que faleceu em 1929. E ele tinha um chamado de Deus. A história dele vai relatar que ele tinha vários sonhos. Os sonhos que ele tinha com o Senhor, muitas vezes até dormindo, eram com pessoas que estavam marginalizadas, aquém da sociedade. Eram os órfãos naquela época, eram as pessoas com a idade mais avançada, que eram esquecidas pelas suas famílias, eram pessoas que tinham problemas com drogas, e aqueles sonhos, eles iam e voltavam na sua mente por várias vezes. Até que, entendendo essa direção, esse impulsionamento do desejo que Deus coloca sobre o coração dele, ele começa uma missão. E essa missão, no começo, chamava-se a Missão Cristã. E eles prepararam uma banda com algumas músicas, e ele era um pastor, um pregador, então eles pregavam, iam nas praças, em alguns lugares, e exerciam um ministério para tentar resgatar essas pessoas. Mas, com o tempo, ele foi entendendo, depois de ter lançado essa mesma missão, 3 anos depois, ele entende que os voluntários que faziam parte daquele projeto, na verdade, faziam parte de um grande exército de voluntários. E aí até o nome do projeto muda, vai se tornar Exército da Salvação, que tem até os dias de hoje. E porque um homem tirou os sonhos do papel lá atrás, há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, hoje, essa mesma instituição, firmada nas mesmas bases, está em mais de 134 países, 199 orfanatos, 144 casas para pessoas com idade já avançada, atendem mais de 1,5 milhão de pessoas por ano nos hospitais que eles têm ao redor do mundo e cuidam de mais de 1.200.000 refugiados em áreas de risco pelo nosso planeta. Olha só o que Deus pode fazer quando você tira aquele projeto que está guardado, daquele ímpeto, daquele sonho, daquilo que Deus coloca sobre o nosso coração. Agora, muitas vezes o nosso receio é que a gente não consegue acreditar que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele está revelando ou impulsionando,
porque a gente acha que é muito difícil, e sempre vai ser difícil, sempre vai ser complicado, porque vai ser Deus que vai fazer através de você. Mas se você não se colocar à disposição e não tiver a tua parte de voltar a tirar de novo, a desenterrar aquele sonho, a tirar da gaveta aquilo que foi parado por muito tempo, as coisas de Deus, dessa mesma maneira que eu estou falando para você hoje aqui, não vão acontecer. Em segundo lugar, uma das maneiras como Deus nos ajuda a entender como os sonhos são realmente dele, as visões e desejos, sonhos e visões espirituais acontecem no tempo de Deus. Dá uma olhadinha agora em Gênesis 37, a partir do verso 18, diz assim a palavra: quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe, antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no na cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo ao seu pai. Os sonhos de Deus não acontecem no nosso mesmo tempo. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. José teve os sonhos, mas para que eles se tornassem realidade, foram necessários mais de 20 anos entre a revelação até a concretização daquilo que Deus havia revelado. E a impressão, quando a gente começa a ler os relatos da história de José, é que os sonhos não se tornariam realidade, porque parece que, à medida que ele compartilha o sonho com seus irmãos e com seus pais, tudo se complica, tudo fica mais difícil, tudo vai ladeira abaixo. E sabe, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Mas muitas vezes, por causa do nosso ímpeto, por causa da nossa falta de paciência, por causa do nosso excesso de vontade, nós não sabemos esperar, nós não sabemos viver os processos daquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. E é tão interessante porque eu confesso que a história de José, para mim, ela é extremamente emblemática. Eu fico algumas vezes tentando imaginar, Senhor, mas e se ele não tivesse compartilhado os sonhos? Se ele não tivesse falado aquilo para causar uma ira ainda maior com seus irmãos, será que podia ser um pouquinho diferente? Talvez até pudesse, mas o resultado seria o mesmo, porque aquilo que Deus já havia revelado, ele iria cumprir sim. Agora, quando nós olhamos para a história de José, a gente pode perceber que houveram duas situações na sua vida em que ele demonstrou incredulidade. Um homem como esse, semelhante a Cristo na sua própria história, também demonstra incredulidade, porque muitas vezes, quando nós estamos esperando a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, nós não queremos aguardar, nós não sabemos esperar, nós não gostamos disso. Por exemplo, quando ele preso, injustiçado, porque havia sido acusado de tentar algo com a mulher do seu senhor Potifar, e ela fica com a capa dele na mão, ele vai preso, e na prisão, ele revela os sonhos do padeiro e do copeiro. Quando revela o sonho do copeiro, que ele ia ser solto, não ia ser morto, ele vai dizer assim para ele: olha, copeiro, quando você estiver diante do faraó, quando estiver diante das autoridades, não se esquece de mim não, viu? Lembra de mim? O que é isso, gente? É o jeitinho de tentar resolver as coisas naquilo que nós temos o nosso próprio alcance. A segunda situação em que acontece algo parecido na vida de José é quando ele já com o seu pai, e o seu pai Jacó vai abençoar os seus filhos, e o seu pai vai abençoar o mais novo, da mesma maneira como aconteceu com ele junto com Esaú. E ele vai tentar repreender o pai e falar: não, pai, está errado, é o outro. Não, mas é assim que eu quero fazer. E sabe, muitas vezes uma das maiores dificuldades que nós temos é que nós não passamos em alguns testes da nossa caminhada em meio aos sonhos e revelações daquilo que Deus tem para nós. O primeiro teste é o teste do tempo. Porque quando Deus fala algo que vai acontecer hoje ou amanhã, glória a Deus, maravilha, é fácil resolver. Agora, revelações de Deus que vão acontecer daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, talvez até na próxima geração, são extremamente complicadas de serem acontecidas. Porque para nós, que somos muito imediatistas, afinal, a geração do miojo e do fast food cada vez é mais complicada, a gente não sabe esperar por mais nada, é difícil esperar, gente. É extremamente complicado, mas muitos de nós têm sido reprovados no teste do tempo. O outro teste é o teste da justiça.
E muitas vezes nós somos reprovados nesse teste. Por quê? Senhor, além do tempo, é muito injusto. Por que só pode abençoar lá o meu vizinho? Por que só a bênção acontece lá com o pastor, com o missionário, com o meu amigo? Nunca vai chegar a minha vez, Senhor. E você é o coitadinho, o mimimi, que fica lá, ai, Senhor, e eu? Não se esquece de mim. Eu estou aqui, Senhor, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui, na igreja, no primeiro culto do ano. A gente pensa assim, fala a verdade, vai pecador miserável. Fala a verdade. Você pensa assim, eu sei, eu também. Penso assim às vezes. E aí, aquilo que parece injusto, porque parece que ele só abençoa todo mundo menos você é reprovado no mesmo teste. Porque você não está sabendo esperar. É isso. Quem é você para dizer que Deus está dando mais para o outro ou menos? Ou para dizer para Deus o que é justo e o que é injusto? E sabe, é muito interessante porque muitas vezes a gente está parecendo exatamente como o coelho na história da Alice no País das Maravilhas. Você lembra dessa história? Ou do desenho talvez, ou do filme que tem por aí afora? Aquele coelho todo ansioso, desesperado, quando a Alice o encontra, ele fica falando assim, é tarde demais, não dá tempo, estamos atrasados, vamos, ele está sempre atrasado, sempre desesperado, e talvez essa é a tua mesma realidade. E ela vai perguntar para ele, mas por quê? Não, porque não vai dar tempo, porque o tempo já passou, é tarde demais. E talvez hoje, ouvindo essa mensagem, meus sonhos, daquilo que Deus foi colocando no teu coração no passado, o teu pensamento é esse, pastor, é que você não sabe a minha história, o tempo já passou, a idade já está avançada, mas a família não começou ainda. Os filhos, que era aquele sonho que Deus colocou no passado, também não chegaram ainda. Talvez agora você também diz, pastor, mas eu já tenho essa faculdade, eu tenho aquele curso, eu tenho isso, tenho aquilo, como é que eu vou mudar de área agora? E sabe, talvez você é exatamente essa pessoa, que veio hoje aqui e diz assim, pastor, é tarde demais para mim. O tempo já passou, eu tenho 20 anos e não juntei R$1 milhão para investir, já era para mim. Meu irmão, você fica vendo os negócios do Instagram, você fica maluco, gente. É relato dos caras lá, gente. Para com essas histórias. E sabe, uma das coisas que Deus mais falou para mim, preparando essa mensagem, é que Deus quer restaurar os sonhos, porque é o tempo de Deus que Ele quer realizar aquilo que Ele quer fazer através dos seus filhos. Mas infelizmente, muitos de nós somos reprovados nesses dois testes. Tempo e da justiça. Semana passada, retrasada na verdade, perdão, eu fui fazer um casamento muito interessante de uma menina que ficou muito tempo na minha célula. Tive o processo dela de conversão, dela se firmar nos caminhos do Senhor. Depois de um tempo, umas coisas que ela compartilhava sempre é que era um dia ela queria poder casar, formar sua família. E depois de algumas tentativas, relacionamentos que não deram certo, ela fez um compromisso com Deus de que ela queria ter um tempo só com o Senhor. Vieram algumas propostas, candidatos por aí fora, mas nada que ela não entendia assim. E ela estava até meio fechada para relacionamentos. Mas em crise porque a idade estava avançando. Tem alguém que fica em crise porque a idade está avançando aí, gente? E aí, uma amiga resolve apresentar para ela um amigo dela que morava em outro lugar, num outro país. E ela fala assim, mas eu não quero conhecer, não estou muito aberta agora para esse momento, estou eu em Deus, né? Ela é para frente, não é agora. Mas a conversa vai, a conversa vem, resolveu ouvir a amiga lá e viu por nós a foto dele. Segundo o relato dela próprio, ela disse que quando viu a foto, ela tinha certeza que ia ser o homem da vida dela, que ela ia casar. Deve ser bonito, né, gente? E eu não vou confessar nada, eu sei quem é, mas eu não vou falar, né? Então, tudo bem. E aí, começaram a conversar online, porque moravam à distância e tudo mais, né? E Deus foi trazendo confirmações. Agora, olha só. Quando começaram a conversar, ela colocou umas provas diante de Deus. Assim, Deus, se é mesmo, não é só coisa do meu coração, porque o nosso coração é enganoso, e eu estou carente, né? Estou querendo encontrar alguém, que parta dele nós orarmos juntos quando formos conversar, e que parta dele fazemos devocional juntos. Fica a dica, macharada. Tá? Afinal de contas, né? Dizem por aí, né, pelo menos os relatos das mulheres, é que está faltando um pouco mais de atitude para muito homem solteiro aí, né, de mostrar que é crente mesmo o negócio. Mas ela fez o teste, achava que não era certo, e não é que deu certo, ele propôs, fez tudo certinho lá e tal, foram se encontrar, começaram a namorar, e aí um dia ele tinha feito um pedido, uma encomenda de algumas peças de roupa, de umas camisetas de uma marca cristã, nesse outro país, mas quando chega a encomenda em casa, chega do lugar para eles, com as etiquetas todas certinhas, mas dentro não tinha camiseta nenhuma. Dentro tinha uma caixa com uma aliança.
Ele fala, que negócio estranho é esse? Ligou para a empresa, gente, eu pedi 3, 4 camisetas e chegou uma aliança aqui em casa. Não foi o que eu pedi, né? Eu estou pensando em começar, está começando a namorar ainda, né? Aquela coisa toda. E aí ele ficou meio desesperado, tentou resolver, falou, mas a empresa falou assim, gente, a gente não trabalha com aliança, tem nada de anel aqui, o envelope é nosso mesmo, nós mandamos, mas nós colocamos camisetas dentro do envelope. E eles começaram a falar assim, Deus, o que o senhor quer falar, o que você quer revelar? E não é que a aliança era exatamente o tamanho do dedo dela? Deus sabe tudo, gente. Olha como Deus faz. E aquilo que parecia muito distante, aquilo que parecia que não ia acontecer, de repente parece que é rápido demais. E antes de conhecer a aliança no dedo, no envelope, que nem, olha que bênção, não tem nem vem comprar aliança, gente, de noivado. Fala, Deus. Umas bênçãos dessas também, Deus, quando ele em casa. E sabe como acontece? Que legal? Em 11 meses eles casaram. Fala, Deus, é agora. Você está aí, né? Injustiçado. Quando chegará a minha vez injustiçada também, né? Agora, olha só. É tão interessante porque muitas vezes o teste do tempo ele é muito complicado. Alguns anos atrás, eu estava viajando com alguns dos pastores nossos aqui da igreja para um congresso fora e nós fizemos uma escala num outro país para chegar nesse lugar. E foi muito bom porque a gente pôde visitar um casal que era aqui da igreja, o Dan e a Bel, irmão do nosso pastor Ragnar aqui da igreja, que eles foram morar nesse outro país. E ficamos alguns dias com eles também. E já faziam alguns anos que eles estavam casados, estavam tentando ter filhos e não conseguiam. Recentemente, antes de nos encontrarmos, ela tinha tido aí uma série de complicações numa gravidez que não foi para frente, não deu certo. E teve até um procedimento cirúrgico, sabe aquele relato médico? Não vai ter mais como, ou vai ser muito difícil, muito improvável. Eu amo quando os médicos falam isso, porque daí que Deus começa a agir de verdade o negócio, né, gente? É um negócio maravilhoso. Mas era muito recente aquilo. Nós estávamos com eles estavam ainda muito emocionados, conversamos sobre isso alguns dias. E eu saí um dia numa loja para comprar algumas coisas, e eu tive vontade de comprar uma roupinha de bebê. Não para eles, para mim mesmo. Naquela época não tinha as nossas filhas ainda, iam levar mais alguns anos para isso acontecer. Mas quando eu estava comprando, eu senti Deus falando comigo assim, compra 2. Eu falei assim, Deus, gêmeos direto. E ele veio, mas não sabia o que Deus queria falar, só obedeci. No último dia que nós estávamos com eles, nós fomos orar junto com eles, né? A Maria estava junto, mais o pessoal lá junto conosco, o pastor Eric também. Enquanto orávamos, eu senti Deus muito falando comigo assim, olha, pega a pecinha de roupa, porque a pecinha de roupa é para eles. E em menos de 1 ano, eu vou cumprir essa profecia. Eu falei assim, meu Deus, não era com outro pastor que queria falar para falar para eles? Deus, eu não quero causar algum tipo de mal, já é um assunto complicado, né? Perder o bebê, ter problema de gravidez, aquela coisa toda, é super complicado. Deus, não quero fazer assim, no meio da minha emoção, no meu coração, eu quero fazer algo que é do Senhor. E Deus falou, vai e faz. Falei, tá bom, Deus. Fui lá, peguei a roupinha, falei o que Deus tinha falado, orei por eles, fui embora. Falei assim, Deus, agora é com você. Afinal de contas, como é que diz a profecia? Quem inventa, aguenta, né? E aí, foi interessante porque dentro de 11 meses, eles estavam com a primeira filha no colo. Hoje, são 3 filhos de um casal que não podia ter filhos e que estava desacreditado pelos médicos. O tempo de Deus parece que demora, porque a nossa impressão de tempo, a nossa percepção de tempo é diferente da dele. Mas quando acontece, parece que é rápido demais até. Mas você está sendo testado, provado no teste do tempo, da justiça. Porque muitas vezes você não consegue se alegrar com as vitórias e as bênçãos dos outros, porque você está se sentindo injustiçado. Irmão, os sonhos de Deus acontecem no tempo dele. Pastor, mas está demorando. Glória a Deus. Quando vier também, vai olhar a foto. Entendeu o que eu estou falando, né? Você que está pensando, só estou falando. Vamos lá. Último. Como que Deus se revela conosco também aí através dos sonhos e das visões do Senhor, desejo colocado no coração. Gênesis capítulo 45. Vai um pouquinho mais para frente para a Bíblia aí, só por favor, a partir do versículo 5. Eu queria olhar com você para uma parte mais à frente da história de José, para entender como sonhos e visões espirituais cumprem o propósito de Deus.
E é interessante porque o desafio do tempo, aqui naquilo que estava falando anteriormente, enquanto você abre a tua Bíblia aí, ele gera dependência na gente. Olha só o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus é quem efetua em você tanto querer quanto realizar de acordo com a vontade dele. Isso na NVI. Agora olha o que diz na NVT. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Gênesis 45, a partir do versículo 7. Diz assim: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e das suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Quando o sonho de Deus se realiza na vida de José, ele cumpre um propósito: a salvação do seu povo, a salvação da sua família, em meio à seca que assolava a região naquela época. Aquilo que Deus coloca no nosso coração não tem por objetivo nos promover, nos tornar famosos, conhecidos ou gerar simplesmente riqueza na nossa própria vida. Aquilo que Deus coloca sobre nós tem como propósito a salvação do seu povo. Outras coisas podem fazer parte disso, mas não é o propósito de Deus. Muitas vezes não conseguimos discernir os nossos sonhos ou os desejos e as visões de Deus, porque não estamos entendendo o propósito real daquilo que Deus quer fazer através de um sonho, através de um projeto, através de um ímpeto daquilo que Deus está colocando sobre nós. Os sonhos de Deus cumprem um propósito único, que é a salvação do seu povo. É muito interessante em Atos capítulo 2, como nós lemos no começo dessa mensagem, no versículo 17, mas a continuação no final daquela passagem vai dizer, em alguns versículos à frente, muito mais do que as profecias, os sonhos e as visões. Ele vai dizer: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os sonhos e as visões de Deus cumprem o seu próprio propósito. Quando os irmãos voltam para contar para Jacó o que havia acontecido e querem levá-lo para o Egito, ele não quer, ele não acredita. Em Gênesis 46, ele tem uma visão de Deus dizendo que ele não deveria ter medo e deveria acompanhar os seus filhos, porque sim, iria poder encontrar o seu próprio filho. E sabem, o problema com relação ao propósito é que muitas vezes os nossos próprios sonhos guardados, os desejos, visões e ímpetos que Deus tem colocado sobre nós, eles começam muito bonitos, até muito utópicos muitas vezes. É aquela empresa que você está entendendo uma direção de começar e você vai dizer naquele início, enquanto não tem nenhum faturamento, só tem dívida ou investimento: não, mas essa empresa é do Senhor, essa empresa vai cumprir um propósito, essa empresa, as pessoas trabalhando conosco vão poder se encontrar com o Senhor, essa empresa isso, essa empresa aquilo. Não, porque os estudos que eu vou realizar e aquilo que eu estou entendendo de poder me aprofundar mais, talvez na área acadêmica, vai cumprir um propósito para que as pessoas que se relacionam comigo, os alunos que eu vou trazer dar aula, eles vão ter encontros reais e pessoais com o Senhor. É aquele relacionamento que eu tanto esperei, mas quando acontecer, Senhor, quando acontecer aquele relacionamento, aí finalmente eu vou estar completo e vou poder servir o Senhor ainda melhor. Não, Senhor, mas eu quero poder servir o Senhor, mas Deus, agora eu estou corrido porque eu estou com a questão do vestibular, e o Senhor falou para mim, mostrou que é a faculdade, e aí quando você tem que servir o Senhor, agora na verdade já é a própria faculdade, já vem o TCC, e depois vem a pós, e depois vem o mestrado, e depois vem o doutorado, e depois vem o pós-doc. E o tempo vai passando e você não cumpre os propósitos, porque você está cumprindo os teus propósitos e não os propósitos de Deus. Onde é que você se perdeu em meio aos propósitos? Onde é que talvez em meio à tua própria caminhada, seja com relação aos relacionamentos, seja com relação talvez aos estudos, ao trabalho, com relação à profissão, com relação talvez aos relacionamentos, família e sonhos que Deus colocou sobre você, que você acabou se perdendo? Aquilo que era consagrado e dedicado ao Senhor talvez tenha ficado de lado. É um chamado. É a canção talvez. Eu conheço muita gente, músicos maravilhosos, que por muitos momentos da vida disseram: não, mas eu vou dedicar todas as músicas ao Senhor, e Ele vai ser a razão do meu cantar.
Mas nem tudo foi como ele planejou. E quando começou a faltar, ele começou a cantar qualquer outra canção. Porque aquilo gerava um recurso. Mas ele perdeu o propósito. E sabe, não existe nada pior na vida cristã, na caminhada do crente, do que perder o propósito. Nada pior. E aí você vai guardando nas gavetas. Vai escondendo as coisas que Deus queria gerar em você, porque na verdade aquilo que Deus havia revelado, ele não cumpre mais o propósito de Deus. Sabe o que ele cumpre? Só o teu propósito. Ano passado eu tive um grande privilégio de uma viagem que eu fiz aqui pela igreja, e eu pude ir para a ilha de Patmos, o lugar da revelação do Apocalipse do apóstolo João. E eu lembro que quando eu entrei na caverna da revelação, no lugar lá, eu estava bem ansioso. Falei assim, Deus, não precisa, mas se o Senhor quiser, podia revelar um negocinho para mim também, né? Fala a verdade, você queria também, né? Você também não é fácil que nem eu, né? E eu estava meio ansioso, eu estava orando, e Deus me revelou duas palavras: plural e global. E quando eu saí de lá, eu fiquei tentando entender, Deus, mas o que o Senhor quer falar com plural e global através dessa revelação? E Deus falou comigo, plural, porque não importa quem prega, importa a minha presença. Você percebeu já que nos cursos da UANA aqui, todo sábado prega um cara diferente? Não importa quem prega, importa a presença dele, aquilo que nós carregamos. Global por quê, pastor? Não só porque a igreja está crescendo. Global porque Deus não vai usar simplesmente grandes personalidades. Deus vai usar profetas sem nome. Pessoas que não são tão conhecidas para levar a sua palavra em diversos lugares pela face dessa terra. E aquilo que Deus faz num lugar, Ele faz por completo porque Ele quer cumprir o seu propósito. A gente fala muito sobre a Semana de Avivamento aqui em Curitiba, né? E vários países e cidades aqui do nosso Brasil, que é uma bênção, esse movimento de unidade. Mas Deus tem dado o privilégio de conhecer pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, que Deus falou a mesma coisa que falou para os pastores de Curitiba. Para de brigar e começa a andar junto. Começa a fazer uns cultos de unidade. E sabe o que Deus está fazendo? Em São Bento do Sul, Santa Catarina, 8 igrejas se juntavam antes de conhecer a SDA para simplesmente fazer cultos de avivamento juntos. Sabe o que Deus está fazendo na Alemanha? Num lugar tão difícil, que o alemão não é fácil também, não só a língua, né? Deus está levantando algumas igrejas para desenvolver ou fazer um evento chamado Noite do Espírito Santo. Num povo tão cético, só milagre, meu irmão. Que está rodando a Europa e muitos jovens estão se convertendo e tendo revelações do próprio Cristo. Essa semana eu conheci um novo movimento da Europa que chama-se Revive Europa. Daqui a 3 semanas eu tenho uma reunião com a líder desse movimento. Quando eu comecei a conhecer mais sobre o movimento, sabe o que eles fazem? Cultos de unidade. Mas eles nunca ouviram falar sobre Semana de Avivamento. Deus vai cumprir o propósito dele. Mas não tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com o próprio Cristo. E sabe, por muitos anos existem sonhos que Deus colocou sobre a minha vida que eu guardei numa gaveta como essa aqui. Sabe um sonho que eu coloquei isso diante de Deus? Quando eu entendi o chamado para o ministério, na verdade, eu não queria ser pastor. Meu pai é pastor. É uma bênção. Mas eu vi o tanto que ele sofreu e as coisas que ele passou. E falei assim, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu amo a igreja, eu amo o Senhor, vou sempre servir o Senhor, mas eu não quero ser pastor, Deus. Sabe o que eu queria ser? O que eu estudava para ser? Embaixador. Estudava para o Instituto Rio Branco. Sou formado em Relações Internacionais por causa disso. Mas terminei a faculdade a quase contragosto meu próprio, porque o que eu mais queria era ir para o seminário, para cumprir o propósito que Deus tinha para a minha vida. Mas esse é um sonho que eu guardei na gaveta por muito tempo. E eu não sei quais são os sonhos que você guardou na gaveta. Alguns anos atrás, ano passado, na verdade, eu estava pregando num outro lugar. E como a Semana de Avivamento não tem um único líder, são vários pastores que fazem. O pastor não sabia como me apresentar quando eu fui pregar na igreja dele. Falou, pastor de juventude da PIB de Curitiba. E
3 pontinhos da Semana de Avivamento. Porque eu não sou o líder desse movimento, de forma alguma, esse é o Espírito Santo. Mas sabe o que ele falou? Eu não pedi para ele falar. E o pastor Lucas é embaixador da Semana de Avivamento. Embaixador da unidade do Reino de Deus é muito melhor que ser embaixador do Brasil, meu irmão. Olha que glória a Deus. Olha a coisa linda que Deus faz. Mas sabe, talvez hoje você está aqui e Deus quer restaurar sonhos de relacionamento. Talvez você tenha que esperar um pouco mais, meu irmão. Espero que não tanto. Talvez na tua vida, os sonhos que vão sair do papel são livros. Ímpetos que Deus colocou e estão até escritos algumas vezes em alguns casos. Talvez são os estudos e cursos que você ainda vai fazer. Quem sabe é o chamado que ficou parado por muito tempo na tua vida e Deus está resgatando hoje nesse lugar. Talvez são músicas, canções que Deus colocou no teu coração de tanto tempo que você achava que era para ficar no secreto, e hoje Deus trouxe aqui para dizer para você que está na hora de sair do papel para abençoar cada vez mais pessoas. Quem sabe é uma mudança de trabalho. Deus está te impulsionando uma outra área, uma direção diferente. Você sabe que é verdade, mas você tem muito medo e muito receio daquilo que pode acontecer ainda, porque o tempo já passou. Talvez é o sonho de ter uma família. Talvez os traumas daquilo que você viveu tenham te impedido de seguir em diante, ou talvez simplesmente aquilo que ainda não aconteceu. E Deus hoje está restaurando, resgatando os sonhos que ficaram no passado. Quem sabe o sonho hoje são os filhos da promessa, independente da idade, que Deus vai restaurar na tua vida. Quais são os sonhos que Deus está restaurando hoje nesse lugar aqui? Se Deus falou com você hoje nesse lugar, eu queria pedir para você ficar em pé, dizendo assim: Senhor, eu entendi essa palavra e eu quero tirar do papel, tirar da gaveta lá de casa, tirar do bloco de notas, tirar de enterrar aquilo que por muito tempo eu sei que o Senhor falou, e eu tenho certeza que o Espírito ministrou de formas completamente diferentes hoje nesse lugar aqui, que Deus vai usar a tua vida poderosamente para alcançar cada vez mais gente e cumprir o propósito dele, a salvação do seu próprio povo. Deus está restaurando sonhos hoje aqui. Sonhos que talvez tenham se perdido, foram injustiçados, desacreditados. Bruna, Jonathan, um brechó só é pouco para aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Está na hora de você voltar a acreditar que Deus é capaz, que Ele é a fonte inesgotável de tudo aquilo que Ele pode realizar na tua vida. E ouvindo essa mensagem, talvez você está tentando entender ainda quais poderiam ser os sonhos de Deus para a tua vida. O que Ele quer revelar, como Ele quer fazer, como Ele quer falar. Mas meu irmão, você só vai entender algo assim se você convidar a Jesus, o seu próprio Filho, para ser o Salvador e Senhor da tua própria vida. Quando nós lemos a palavra dele, lemos a Bíblia, nós se lemos ela sem o Espírito Santo de Deus, sem ter Senhor Jesus como Senhor e Salvador nosso, a gente lê ela como um livro histórico, que pode ter histórias bonitas e provérbios legais, mas não fala ao nosso coração de verdade, porque é o Espírito Santo dele, que habita dentro de nós, que nos ajuda a entender as revelações daquilo que Deus quer fazer através do seu povo. E por isso hoje eu quero desafiar você a dar um passo de fé, a convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida e viver histórias como essa que você ouviu aqui, de José, de Moisés, ou de pessoas que eu relatei para você aqui, porque afinal de contas eu fico imaginando, quando falamos de sonhos e visões, homens e mulheres de Deus, como por exemplo Martin Luther King, que teve uma grande frase, dizia: eu tenho um sonho de um dia um país ou de um povo que não vai mais ser separado simplesmente por uma segregação racial. Mas sabe, eu creio que Deus tem coisas novas para fazer através do seu povo. Mas para isso acontecer, você precisa dar um passo de fé e convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E eu não quero falar com a sua emoção aqui agora, eu quero falar com a sua razão. Eu quero dizer para você que você pode sim ver coisas novas e restaurar sonhos daquilo que Deus está querendo fazer através de você, porque você vai ser a resposta da oração dos seus pais, de avós e pessoas que oraram pela tua vida no passado.
E se você quer tomar essa decisão, eu quero convidar você no seu lugar a fazer uma oração junto comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, e eu convido a Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu nunca mais ande sozinho e possa andar sempre acompanhado pelo Senhor, pela Tua presença, para quando eu ler a palavra do Senhor, eu possa entender as direções e entender os sonhos daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Amém, amém ali embaixo, amém. Quem mais? Quem mais fez essa oração? Amém, amém ali atrás, amém ali em cima. Quem mais? Deus chamou mais gente hoje aqui. Amém, amém. Se você fez essa oração, levanta a mão no teu lugar, eu quero orar por você. Amém, amém. Tem mais gente que Deus chamou aqui hoje. Amém ali atrás, amém, amém ali atrás também, amém ali em cima. Amém, amém, amém. Queria chamar nossos líderes que estão aqui para vir aqui à frente comigo, nossos pastores também, por favor. Você que levantou a mão no teu lugar, eu queria desafiar você a vir aqui na frente para receber uma oração de uma outra pessoa. Você que levantou a mão tomando essa mesma decisão, vem para cá. Um desses nossos líderes aqui, pastores, já está orando por você. Vem para cá, você que levantou a mão. Se você veio convidado, está com algum amigo seu, pode trazer junto, não tem problema. Pode vir para cá. Deus está chamando outras pessoas hoje aqui. Deus quer restaurar hoje os sonhos. Deus quer restaurar hoje vidas nesse lugar. Deus quer ressignificar o seu ano de 2025 e vai ter coisas tremendas e sobrenaturais daquilo que Deus vai fazer através do seu povo. Pode vir, vem pra cá. Tem mais gente, tá ali em cima, vem pra cá. Pode vir. Enquanto você vem pra cá, Nath, Natália, do Bruno, Deus vai restaurar a saúde. E vai ser um testemunho lindo daquilo que Deus está fazendo em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por um tempo tão especial na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, porque hoje nós podemos ser lembrados pelo teu próprio Espírito, não por uma mensagem de um pastor, dos sonhos, visões, desejos, ímpetos colocados nos nossos corações, daquilo que o Senhor quer realizar através das nossas vidas, através de nós, Pai. Eu já posso ver, Deus, nos próximos meses, pela fé, Pai, novos livros, canções, pessoas tendo seus filhos anunciados, relacionamentos sendo gerados, famílias sendo formadas, a saúde sendo restaurada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir hoje, aumenta a nossa fé, para que possamos acreditar que aquilo que o Senhor está falando hoje vai realizar sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Alinha o nosso propósito, Pai, para que em meio a coisas tão grandiosas, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, nada disso venha a se perder, Pai, porque queremos cumprir o teu propósito através das nossas vidas, Pai. Por favor, Senhor, nos visita, Pai. Nos visita, Senhor. Nos visita, Senhor. Restaura, Deus, agora os sonhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu não quero me alongar muito mais, mas eu não posso deixar de dizer algo que Deus está pedindo para revelar aqui. Existem sonhos que alguns têm aqui hoje, que estão sendo muito difíceis de serem entregues para o Senhor. Lembra que eu falei para você que eu não queria ser pastor? Esse sonho foi um sonho muito difícil de entregar um dia para o Senhor, para Ele restaurar e ressignificar. E o Senhor está me pedindo para fazer um momento de entrega hoje aqui. Tem pessoas que estão precisando entregar sonhos para o Senhor, porque alguns sonhos se tornam mais importantes que o Senhor na sua própria vida. E se Deus está falando com você agora, eu queria pedir para você vir aqui à frente, se ajoelhar entregando esse sonho para o Senhor. Senhor, é teu. É esse o sonho. Pode vir para cá e se ajoelhar aqui na frente. A gente vai orar e logo depois vamos encerrar esse culto. É um ato que você está fazendo agora para entregar um sonho, mas ele é um ato de fé, porque vai dizer para Deus: Deus, eu confio mais em você do que nesse sonho. Por melhor que ele seja, e não entenda mal,
Deus não quer simplesmente tirar o seu sonho. Ele é um pai ideal que quer e tem alegria em realizar os sonhos dos seus filhos. O que o pai mais quer, o que um pai mais quer é poder realizar os desejos dos seus próprios filhos. Mas Deus quer hoje agora ressignificar os sonhos e colocar Ele em primeiro lugar de volta na sua vida. E você está aqui entregando alguns sonhos e você não está vivendo estes sonhos ainda porque eles estão no lugar errado. Pessoas vieram aqui à frente entregando os seus sonhos nesse lugar. E pessoas vieram aqui hoje entregando os seus próprios filhos ao Senhor. Aquele que veio para cá hoje entregando os seus filhos para o Senhor, Deus está dizendo que vai trazer de volta os seus filhos para a casa dele em nome de Jesus. Quem é? Amém. Deus quer restaurar hoje. Quando nós entregamos aquilo que é tão precioso para nós, Deus se revela de uma maneira maravilhosa. Deus vai restaurar os sonhos que temos segurado tão forte há tanto tempo, em nome de Jesus. Senhor, teus filhos vieram aqui à frente, Pai, entregando Deus sonhos e coisas tão preciosas. Mas eles vieram aqui na frente entregar tudo isso porque eles querem que o Senhor seja o maior tesouro na vida deles, Pai. Com as minhas filhas, o Senhor sabe o quanto eu tenho a vontade de realizar os desejos, os sonhos delas. Eu creio que o Senhor age da mesma maneira com os seus filhos conosco aqui nesse lugar, Pai. O Senhor não quer simplesmente apagar os sonhos, mas ressignificar os sonhos hoje aqui nesse lugar, Pai. Por isso eu quero pedir-lhes agora que nada seja mais importante do que o Senhor nas nossas vidas, e que os sonhos e os desejos e as vontades e as visões daquilo que o Senhor falou e tem revelado para cada um aqui, Pai, sejam ressignificados, revelados, transformados, mas cumpridos em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, e nos visita e restaura aquilo que foi quebrado e guardado por muito tempo. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém e amém. Pode salvar de palmas para Jesus no seu lugar, onde você está. Glória a Deus.